Bom, primeiro cumprimentar as pessoas que estão aqui, né? Boa noite, pessoal. Assim, a maior parte das pessoas que estão aqui na sala são estudantes do ProInter, mas a gente tem várias outras pessoas que se inscreveram também para assistir, para acompanhar e para ouvir, né, esse ciclo de entrevistas. Então, a gente está trabalhando com uma ideia um pouco diferente, né, que não a gente não está trazendo os convidados para apresentarem, né, já com uma proposta formal e organizada, mas a gente está trabalhando com a ideia de perguntas. Nós estudamos os nossos convidados, as nossas convidadas, a gente buscou entender qual é a produção que eles têm desenvolvido, e a partir disso a gente criou em aula uma série de perguntas, né, foram sendo alimentadas dúvidas e interesses sobre essas pessoas, e a gente organizou uma série de perguntas para fazer essas perguntas e conversar com as pessoas a partir dessas perguntas. Então, hoje é a segunda entrevista que a gente faz, a primeira no noturno, né, que a gente tem duas turmas, uma do integral, outra do noturno, e a nossa convidada é a Isa, como que se pronuncia teu sobrenome? É Whittaker. Whittaker. Isso. Temos a Isa Whittaker para conversar com a gente. E, bom, eu acho que a gente pode começar com você se apresentando, né, Isa? Fala de você a partir do que você quiser, né? Quem é você? Quem é a Isa? Ok, então, primeiramente eu agradeço o espaço, agradeço as pessoas que estão aqui presentes. Mais uma vez, eu acho extrema importância essa troca. Então tá, eu vou me apresentar, vou tentar ser breve, e qualquer problema vocês podem me interromper, porque às vezes eu tendo a falar e esqueço da vida, então podem me interromper. Mas bom, eu sou a Isabela Whittaker, eu nasci em Americana, no interior de São Paulo. Sempre fui uma pessoa muito ligada com as artes, de alguma forma, assim, desde criança, sempre estava pintando alguma coisa, fazendo alguma coisa. Depois eu fui para música, enfim, sempre gostei de aprender coisas novas, né? Eu tenho vários hobbies, eu faço malabares, eu toco instrumentos, não para, a cabeça não para, né? E, bom, eu acho que um ponto crucial, assim, do meu processo formativo foi um curso de comunicação visual que eu fiz na Escola Técnica Estadual Centro Paula Souza, de Americana, que foi onde, na verdade, eu tive contato com uma metodologia de ensino um pouco fora da curva, um pouco diferente, que no momento que eu estava experienciando isso eu não percebi, que era por isso que eu gostava tanto daquele curso, mas depois, quando eu fui para as artes visuais e para a licenciatura, estudei, né, as disciplinas de pedagogia, eu falei, tá, agora tudo faz sentido, né, porque era uma metodologia muito mais horizontal, que fazia a gente pensar, porque antes desse curso técnico eu era uma aluna bem mediana, assim, sabe, eu ia para a escola mais pelo social, para fazer amigos, assim, e tal, mas no técnico foi ok, as coisas estão mudando aqui. E foi nesse curso técnico que eu comecei a desenhar mesmo, que eu comecei a desenvolver o meu desenho, e eu fiquei fascinada, assim, virou uma atividade muito compulsiva para mim. E eu decidi ir para as artes visuais. E, assim, essa decisão foi muito impulsiva. Eu juro para vocês que foi no último dia de inscrição no SISU que eu decidi que eu ia fazer artes visuais. Assim, eu falei, meu Deus, vai acabar, eu preciso fazer uma decisão. Foi. E enfim, na graduação, eu também... Foi onde eu me descobri professora, foi onde eu descobri que eu tinha enfim, me interessei pela educação, por esse aspecto, né, do educar. Também foi muito no impulso, muito sem querer, muito não planejado. Eu nunca... Não estava nos meus planos, eu quero muito ser professora, isso não tinha. Mas no primeiro ano da minha graduação, eu fiz parte de um projeto de extensão chamado Experienciando o Desenho. Eu conheci um cara e ele falou, foi numa oficina que ele estava dando, assim, ele falou, Isa, o que você faz de quarta-feira de manhã? Eu falei, nada. Ele falou, vem comigo então, nesse projeto. E no momento ele era bolsista desse projeto e eu fui acompanhando. E ele consistia em uma escola estadual,
esqueci de falar, essa universidade, esse curso de artes visuais eu cursei na Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Então, era uma escola estadual de Pelotas, que era uma escola muito periférica, muito com poucos recursos, era, enfim, uma situação muito frágil que acontecia ali. E a gente, com a professora de sala, entramos em um acordo e todas as aulas de artes a gente entrava na sala e propunha atividades ali. Porque eles não tinham professor especialista, né? Uma escola muito carente, não tinha quase professores, e aí a professora de sala que fazia tudo. Então, a gente entrou nas aulas de artes e começamos a propor, enfim, experiências com desenho, né, buscando referências de artistas e tal. E aí foi nesse momento que um aluno, uma criança, falou, professora! E eu falei, ok. Aí instalou, eu falei, nossa, pode crer, né, eu sou professora aqui nesse espaço. E aí, desde então, nos outros anos também participei de outros projetos, fui bolsista de monitoria, né, que eu ajudava as professoras da universidade com disciplinas que eu já havia cursado, enfim. Então, essa coisa da educação sempre esteve muito presente. Aí, depois, eu terminei essa graduação em 2015, voltei para a Americana, depois, em 2016, já estava de volta para São Paulo, e ali em Americana comecei a me querer conhecer os artistas da cidade, os artistas da região, porque antes de eu ir para a graduação, eu ficava meio que na minha bolha ali dos amigos do ensino médio, né? Não tinha, enfim, ainda não tinha desenvolvido tanto essa parte. E aí, quando eu voltei, falei, eu quero conhecer essa galera que está produzindo, porque eu sei que tem gente que está produzindo aqui. E comecei a buscar, assim, entrar no Facebook, ver quem produzia, falar, então bem na caruda mesmo, né? O que você sabe, quem produz? Enfim, fui conhecendo uma série de pessoas da cena das artes e muito da cena independente, que isso eu gosto muito, assim, né? E além, fora das galerias e fora dos espaços mais tradicionais, assim, ver quem está produzindo de forma independente e o que a cidade está fazendo para divulgar isso, ou que a cidade não está fazendo, enfim, e fui me colocando nesses lugares, propus várias oficinas, propus cursos de espaços mais não formais, assim, de educação. E depois, no meio de 2016, eu já comecei também a dar aula, e dei aula em escolas particulares, e também voltei para esse curso técnico como professora. Foi onde eu conheci a Hadid, inclusive, que esse foi um momento muito mágico para mim, que esse foi um curso que mudou o meu curso de vida, e aí poder ter voltado lá como professora foi extremamente valioso. Enfim, aí eu fiquei dando aula por 6 anos, fui para Rio Claro, fui para Limeira, fui para Nova Odessa, dei aula em vários lugares, em vários espaços diferentes. Talvez eu possa falar isso mais depois, vamos ver o que vai vir das perguntas. E depois desses 6 anos, veio a pandemia, né? Uma série de coisas mudaram na nossa vida e eu me senti um pouco saturada. Senti que a minha prática estava meio assim, eu estava muito cheia de trabalho aqui, assim, e surgiu uma oportunidade. E aí eu vim agora para o mestrado. Eu estou fazendo mestrado em Educação e Formação em Portugal. E é isso, eu estou aprendendo agora, eu estou no segundo semestre que eu estou, isso, segundo semestre. E é isso. Acho que eu posso me apresentar assim. Beleza. Bom, agora a gente vai passar para as perguntas, então acho que é a Marina, né, que vai começar. Sim, sou eu. Primeiro, boa noite. A gente queria perguntar primeiro como é que funciona o seu processo criativo atualmente e como que esse processo criativo ele reflete nas obras que você faz, nas suas produções artísticas, o seu modo de pensar, as suas inspirações. Como é que isso funciona exatamente? Muito boa pergunta e muito difícil de responder, mas vamos lá. Eu acho que eu sempre tentei ver, sempre não, né? Mas enfim, depois que eu passei a pensar um pouco sobre isso, eu tentei a entender o meu processo criativo muito ligado ao processo da educação. Porque eu acho que eu não conseguiria dar aula de artes sem vivenciar o processo de produzir arte. Porque é uma coisa muito
tem um quê de indizível ali naquele processo que para a gente transmitir isso e compartilhar isso com os alunos é uma coisa muito difícil se você não vivencia, né? Então, eu sempre tive esses dois lados muito conectados. Mas eu não tenho um processo criativo linear. Eu produzo a partir de várias referências e de várias fontes diferentes. Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de assistir documentário, eu gosto muito de assistir filme, às vezes eu gosto de fazer nada, e vários processos desses me inspiram de uma forma ou de outra. Que, curiosamente, agora eu estou passando por uma pausa, como se diz, uma crise criativa, assim, faz tempo que eu não desenho uma coisa assim que eu gosto, sabe? Mas, enfim, eu acho que isso também é parte da transformação. É uma coisa que a gente nunca vai ter, não existe uma receita, não existe uma, nossa, agora eu vou criar. Então aí eu coloco todo, para mim isso não existe, né? Isso não acontece. E tá muito ligado com a minha vida pessoal também, assim, né? O que eu tô passando, tipo, mudei de país, recentemente eu quebrei meu tornozelo, e aí todas essas coisas vão se atravessando, assim, e agora eu tô numa crise, eu tô estagnada, não tô produzindo nada muito que eu considere relevante, mas é uma questão de... Acho que se você pensa sobre, se você observa as coisas, né, e se nutre, aqui em Lisboa tem um privilégio enorme de estar cercada de museus, né? Você anda na rua, você tropeça no museu. Então, isso tudo é uma nutrição para referências, né? E se manter atento. Mas acho que, pelo menos para mim, assim, eu demorei um pouco para internalizar isso, porque antes eu me cobrava muito, eu falava, não, eu preciso produzir, eu preciso fazer isso, fazer... Agora eu já tô, não, calma, tá tudo bem, é uma fase, vai passar. E às vezes eu penso, nossa, acabou, né? Eu nunca mais vou desenhar, acabou minha carreira de artista, não vai mais rolar. Mas não, vai, demora. Acho que, sei lá, acho que foi no começo desse ano que eu fiz alguma coisa que eu gostei, sabe? Desde então eu tô muito parada. Então é isso, eu acho que meu processo criativo está muito intrincado com a minha vida pessoal, com as coisas que eu vejo, com as coisas que eu penso, e uma coisa que eu gosto, que eu carrego muito sempre, é um caderninho. E isso é um diário de bordo, assim, que eu anoto coisas de uma forma muito caótica também, assim, é só para, às vezes, eu dificilmente olho de novo, para ser sincera. Às vezes eu dou uma olhadinha, mas é mais uma questão de tornar visível e tornar palpável o que está dentro da minha cabeça. E aí, às vezes, eu olho para isso, entendo e talvez transforme em alguma coisa depois, ou talvez não. Depende muito. Respondi a pergunta? Foi meio... Respondeu, sim. Você disse que estava com medo de falar muito, não tem problema. A gente quer a resposta concisa. Pode falar o quanto que você quiser. Eu achei muito bom como é que você falou sobre o tanto que está linkado com a educação e também com o estado atual da gente fora da arte, porque a gente, como artista, a gente pensa muito que a arte é algo, a produção a gente tem que cobrar e a gente tem que viver de arte, sendo que tem pausas para que a gente tem que fazer, tanto para se reabastecer em algum lugar, para a saúde, para a família. Então, eu achei muito boa a sua conclusão. Muito obrigada. Agora eu vou passar a palavra para a Clara, para ela te fazer a próxima pergunta. Boa noite, Isa. Meu nome é Clara. Você falou um pouco sobre essa questão pessoal, e agora eu acho que para a nossa entrevista seguir seria legal se você falasse um pouco mais sobre o público e as suas obras. Queria saber como que as suas obras elas conversam com o público, né? E se existe alguma mensagem, símbolo, um tema que você gosta de abordar com a sua produção. Muito bom. Tá. Como a minha obra se relaciona com o público, eu acho que aqui em Portugal eu ainda estou me descobrindo o meu espaço, e as minhas coisas ainda estão todas guardadas na gaveta, né? Mas em São Paulo, em Americana, eu consegui trazer muito para perto essa conexão a partir desses eventos de cultura independente, de produção independente que eu comentei. Então, uma coisa, assim, acho que um dos eventos mais incríveis que eu participei foi o Americana Zine, que é um evento de
E agora são 3 pessoas. Você lembra, Radija? Acho que é o Miguel, o Ruiz e o Matheus. Agora eu não lembro. Enfim, é isso. É o Miguel, o Matheus e tem uma terceira pessoa. Enfim, tá. São esses 3 meninos que eles organizaram uma feira de fanzines. Vocês sabem o que é fanzine? Sim, né? Essa publicação independente, enfim, que pode ser utilizada e apropriada de várias formas, tá? E eles eles elaboravam essas feiras na Biblioteca Municipal de Americana. Então, ali foi um lugar onde eu tive muito essa oportunidade de mostrar o meu trabalho, porque como eu também não fui para a galeria, não fui para esse espaço da arte, essas cenas independentes foi como eu consegui trazer o público para conversar com a minha obra, né, de alguma forma. E desde quando eu cheguei, voltei do Sul, né, voltei para São Paulo, eu sempre busquei, né, como eu falei antes na minha apresentação, busquei conhecer quem eram essas pessoas que estavam produzindo, tchananã. Então eu fui para Campinas, fui para cidades em volta ali para mostrar meu trabalho. E no começo eu não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo, eu só levava um varal e pendurava, porque eu estava mesmo experimentando isso. E aí, com a experiência, eu comecei a entender melhor, tipo, pensar na disposição das coisas, né? O que eu vou levar e tal. Foi quando eu também comecei a ganhar dinheiro com isso, que eu achei incrível, assim, quando eu consegui vender um desenho. Eu falei, quem compra desenho, né? Tipo, uau! E aí, isso rolou. Então, foi uma... Eu acho que é isso, assim, né? Essa questão de você se expor é muito importante. Para mim, foi muito difícil no começo, porque você está expondo um pedaço seu, né? Uma coisa que estava ali dentro de você, e no começo pode ser muito estranho, é esquisito. Mas depois, conforme você vai conversando com as pessoas e elas vão falando sobre, e aí torna o trabalho muito mais rico, né? Então, essa coisa de produzir, guardar na gaveta pode até funcionar, mas eu acho que a exposição e ter esse contato com o público é mesmo muito, muito valioso. Sobre a mensagem, eu sempre acho muito difícil falar sobre o meu trabalho, né? Por isso que eu desenho e não escrevo, mas tá. Eu tenho uma viagem, assim, com uma questão do corpo humano e tento trazer para o desenho alguma coisa de sinestesia, assim, que os sentidos do corpo humano vão se misturando e vão se confundindo, e as barreiras do próprio corpo vão se diluindo até a gente virar um só com o universo. Tem essa brisa um pouco visionária, assim, não sei, já chamaram isso, mas eu acho que é um pouco de explorar o corpo, e é muito louco, porque quando eu desenho, na maior parte dos meus desenhos, eu tento fazer meio que um autorretrato, eu sempre tento me desenhar ali, mesmo que não é uma coisa muito, como se diz, mimética, né? Não é exatamente o meu rosto, mas é o meu corpo ali. E a partir desse desenho, eu acabo tendo uma conversa comigo mesma ali, vou viajando na maionese, e é um experimento... como é que eu vou dizer? São coisas que eu pensei e coisas que às vezes eu senti e que eu tento trazer para esse lugar mais visível, assim. Eu acho muito difícil falar sobre, mas também acho muito interessante porque nessas feiras tive a oportunidade de ouvir as pessoas sobre o meu trabalho, e às vezes elas olhavam assim, nossa, que, sei lá, falava uma coisa que eu nem tinha pensado sobre. Então, acho que a arte também tem muito esse lugar, pelo menos o que eu faço, né, o que eu acredito, de tipo, ok, o artista ele podia estar pensando em alguma coisa ali, mas é o espectador quem vai ajudar a construir esse sentido da obra, né? O espectador ele também constrói. Ele não é só um passivo ali que fica vendo, não faz nada, né? Ele constrói junto. Então, eu acho que é isso, assim, é um convite a fazer as pessoas também a viajarem na maionese, assim, um pouco, né? A saírem. Porque eu já vi várias... Estava expondo, assim, as pessoas às vezes se espantavam, né? Ficavam olhando e tentando entender o que era isso.
Teve uma pessoa que comprou um desenho meu e pendurou na parede dela de ponta cabeça, assim, tipo, mandou uma foto, ai, que bonita. Eu falei, show de bola, tipo, pra mim era do outro lado, mas tudo bem. Então é isso, assim, né? Acho que esse contato com o público é muito valioso. Então, ainda acho difícil falar sobre, mas é basicamente isso, é tentar mostrar um pouco que a gente pode explorar e expandir alguns limites que a gente se coloca, e isso em várias esferas, seja tipo intelectuais, sejam físicas, enfim, é um pouco disso. Eu tenho um problema com as palavras, assim, eu acho que as palavras, às vezes, elas encaixotam muito as coisas, e isso vai muito no meu desenho também, né? A gente tentar tirar um pouco a linguagem falada da nossa visão de mundo e perceber as coisas de outra forma. É isso, acho. Arrasou, não. Foi uma ótima resposta. Eu acho que foi muita coisa também para se perguntar, mensagem, símbolo, e você arrasou. E eu adorei quando você falou essa coisa da experiência e de que o espectador ele também entra na sua obra, ele também faz parte, né, da sua obra. E foi engraçado você comentar sobre Zine, que nós do ProInter 3, a gente faz a gente fez, né, Zine semana passada, o nosso feedback para esses lugares que a gente vai, coloca a nossa arte, faz essa proposição, a gente dá essa devolutiva em Zines, para que as pessoas também possam acessar essa arte, só que de um modo diferente, né, com outro olhar também do que a gente fez. Muito legal a sua resposta, Isa. Muito obrigada. E agora eu vou passar a fala para o André. Oi, boa noite, Isa. Primeiramente, queria te parabenizar, né, pelas suas artes, porque é muito diverso, chama muita atenção da nossa sala. Eu acho que até por isso que a gente escolheu você também. Tem grafite, aquarela, pontilhismo, de tudo. Mas eu queria te perguntar sobre mais a questão da educação. Em um dos seus posts no Instagram, Alquimia Escolar, você coloca a frase na legenda de um post. Liberdade de criação dentro da sala de aula é extremamente necessária. E que estratégias você usa para desenvolver você leva para desenvolver essa liberdade para a sala de aula? Muito bom. Na parte de educação, é um assunto bem complexo. Eu tive a oportunidade de lecionar em vários ambientes diferentes, e tudo influencia, desde o recurso que a escola tem ou deixa de ter para você conseguir desenvolver os seus projetos, desde a faixa etária que você está trabalhando, desde a abertura da escola para os seus projetos. Então, é uma coisa que a estratégia vai variar de acordo com o seu público e de acordo com a escola que você está lidando, né? Eu vou fazer um pequeno histórico aqui. A primeira escola em que eu trabalhei foi uma escola privada, uma escola particular da cidade de Limeira. E eu cheguei lá, várias ideias, né? Pô, primeira escola, primeiro emprego, massa, vou chegar lá, chegando. Só que, tipo, nada disso aconteceu, porque era uma escola muito pequena e era uma direção familiar, assim, era uma família que cuidava daquela escola. E eu sempre fui meio estranha, assim, né? Tatuagem, piercing, e eles eram muito tradicionais e conservadores. E além disso, seguiam uma apostila que eu achei muito ruim, a apostila, e comecei a propor coisas para além daquilo, e não rolou, né? Tipo, a diretora só me podava, me cortava, e eles tinham recursos, era uma escola privada, eles tinham dinheiro, enfim, tinha forma de desenvolver isso. Mas como eu estava indo, né, saindo ali do caminho que eles queriam colocar os alunos, nada disso aconteceu. E aí eu fiquei nessa escola, acho que foi menos de um ano, sei lá, eu não aguentei, daí eu pedi a conta, mas nesse momento, acho que foi 6 meses, 7 meses, por aí, mas nesse momento, mesmo, assim, sendo podada, né, eu tentava, tipo, ir pelas brechas, a gente sempre tem que encontrar alguma brecha ali, porque o sistema é duro, né, a gente adora falar do sistema, mas é real, tipo, toda essa coisa que é uma estrutura muito forte, uma estrutura muito, muito pesada,
que tem pai por trás, tem muitas coisas influenciando esse universo, né? Então, é tentar encontrar essas brechas. E aí, assim, se te falar uma estratégia, não existe uma receita também, sabe? Não existe um jeito que eu vou falar, se você fizer isso, com certeza você vai dar uma liberdade de criação para os seus alunos. Pode ser que não aconteça. Então, nessa escola foi uma coisa que não aconteceu. Diferente, por exemplo, do ensino técnico, em que eu dei aula, que lá a gente tinha liberdade imensa, e a gente podia propor coisas muito malucas. Inclusive, derrubando tudo. Inclusive, uma coisa muito legal que a gente fez, eu não sei se foi com a turma da Radija, já esqueci, mas acho que talvez... vocês participaram da feira do Americana Zine, não participaram, Radija? Sim? Sim. Sim, então foi uma parceria que eu fiz com o Miguel, que ele inclusive era meu aluno em alguma turma aí, não sei. Falei, viu, vamos fazer alguma coisa aí junto? Sim, então acho que era um trabalho final, eu acho, da disciplina de meios de impressão e processos gráficos, em que durante o semestre eles iam fazer uma série de trabalhos e iam ter que ir registrando isso para, no fim, criar uma fanzine com essas meios de impressão que a gente produziu durante o semestre. E aí toda a turma, não sei se foi a turma da turma, não, eu deixei eles escolherem se queriam ou não participar, mas a grande maioria participou e a gente levou toda essa produção para a exposição do Americana Zine, na biblioteca, onde passaram muitas pessoas, e que foi uma coisa muito louca, porque era tipo um sábado à tarde, e a biblioteca da cidade estava cheia de gente, tipo, quem imaginaria que isso ia acontecer, né? E aconteceu. Então, isso, por exemplo, foi uma potência ali, né? Uma força, e a liberdade eu sempre deixei muito... Tipo, eu não falo, seu zine tem que ter 10x15, tem que ter não sei quantas páginas, tem que ter... Não, você tem que me entregar isso minimamente. Agora, o que você vai fazer, como você vai desenvolver isso, é problema seu, né? Se vira aí e a gente conversa. Então, isso é uma coisa muito importante. E a última escola que eu estava trabalhando é uma escola em Rio Claro, também particular, nesse caso, com muito recurso, e assim, lá eu tinha liberdade total. E nessa escola eu dava aula para... Eu era a única professora de artes da escola, então eu dava aula desde o pré-1, que é 4 anos de idade, até o primeiro ano do ensino médio. Então eu pegava a galera toda, assim, por isso que eu fiquei meio louca. E aí, como eu tinha essa liberdade, eu construí todo o currículo, desde lá do pré-1 até lá, fui construir tudo. E aí, tipo, toda uma escola com uma galera que tem dinheiro, eu vou aproveitar esse recurso. Então, eu fazia coisas, tipo, aproveitava isso. Dei uma disciplina de pinhole, sabe? Construir máquina fotográfica com lata de sardinha, tipo, que isso exige grana, né? A gente não tinha laboratório, então tinha que comprar o filme, mandar revelar, mandar ampliar, vamos. Fizemos uma disciplina de escultura, que compramos gesso, enfim, aproveitando tudo isso. Mas não é só o recurso que conta também, porque você pode ter muito recurso e não ter uma criatividade, enfim, para desenvolver isso. O que eu acho que é importante é o professor se nutrir, o professor ter referências artísticas diversas, não ficar só com o que você gosta, em particular, porque isso é uma coisa também que a gente pode tender, tipo, eu vou mostrar esse artista porque ele é muito massa, sim, mas ele pode ser que não signifique nada para o outro aluno. Então, ouvi muito os seus alunos, ouvi o que eles curtem. Eu comecei a assistir Naruto, porque meus alunos não paravam de falar de Naruto. Eu joguei Among Us uma época, sabe? Tipo, tentar entrar mesmo nesse universo deles para entender o que está ali. Porque eu cheguei nessa escola me achando muito jovem, e aí descobri que não, eu já era idosa perto deles, que eles falavam umas coisas que eu não entendia mais. Então, tipo, tentar entrar nesse universo, porque daí talvez você vai propor alguma coisa que faça sentido para eles. Talvez não, mas pelo menos você está tentando. E aí, tentar, então, fazer algumas ligações com esse universo deles, com alguns artistas, e para isso, assim, ir em exposição, ir em Bienal de São Paulo, ir em Bienal de tudo que vocês conseguirem, vai lá, pega o material educativo, sabe? Se nutre disso também, porque o material educativo muitas vezes tem muita coisa valiosa ali,
e ir atrás das brechas, ir atrás desses momentos que você... tá, peguei. Né? Mas eu acho que é principalmente ouvir o que o seu aluno está falando, não se achar o dono da verdade, não, né, tipo, senta ali na roda com eles, desenha com eles, faz alguma coisa com eles, porque daí isso vai rolar uma aproximação maior. Eu acho que essa questão da liberdade criativa, você só consegue quando o seu aluno se sente tranquilo no ambiente que ele está. Se ele está se sentindo, tipo, como se diz? Oprimido, ou enfim, né, tipo, não rola. É só você pensar em você, né? Se você consegue produzir em um ambiente que tá, tipo, e a escola é um ambiente ruim, né? Tipo, a escola muitas vezes é um ambiente muito opressor, é um ambiente muito difícil de lidar. Então, tentar quebrar um pouco essas paredes, tentar sair da sala de aula, tentar ir por outros caminhos. Eu acho que é esse um dos processos que talvez funcione, porque é mesmo muito difícil, em vários ambientes diferentes. Pode ser que você consiga muito sucesso em uma escola que seja muito frágil e muito problemática financeiramente, e pode ser que você seja uma grande falha em uma escola que tenha muito recurso, né? Então não é só sobre isso, é sobre principalmente você tentar se conectar de alguma forma com os seus alunos. Mas, claro, não de uma forma forçada, né? Não sem tentar ser, tipo, chega... Não, também entender que você ainda tem esse lugar de professor, né? Isso ainda acontece, ainda mais numa escola, uma escola formal, assim, né? Isso ainda acontece, mas, de alguma forma, demonstrar interesse pelos interesses deles, assim, eu acho que esse é um caminho interessante. E aí você consegue criar um espaço de criação mais ou menos legal. Muito obrigado, achei essa resposta muito rica. Ainda bem que está gravado. E agora eu passo a palavra para o Nicolas. Oi, Isa, boa noite. Eu sou o Nicolas. Então, talvez eu tenha perdido um pouquinho. Eu fiquei com uma pequena dúvida. Acho que essa é bem rápida. Não é a pergunta ainda, a minha parte da pergunta. Agora, atualmente, você está tendo prática em sala de aula ou você está no mestrado? Não, eu só tô no mestrado. Certo. Então, agradecer, né? Porque eu acho que aí está um pouquinho mais tarde do que aqui, então agradecer a disposição. E eu acho que você já falou um pouco sobre o que eu queria tocar especificamente, só que é mais no quesito assim da sensibilização dos alunos, né? A gente sabe que a educação, no geral, ela tem mudado bastante e está mudando ainda muito, né? E, além disso, as artes, né, como todas as áreas das ciências humanas, sempre vem trazendo conteúdo novo, provocações novas. Então, assim, eu acho que você já falou um pouco sobre isso, mas nessa questão mesmo das dificuldades de sensibilizar, né? Que às vezes a gente tem essa dificuldade nas artes. Como que, se você tem esse processo, ou como que é o seu processo de buscar inovar ou acompanhar essas mudanças no quesito assim da sensibilização dos alunos? Muito bem. Sim, é muito difícil, muito difícil. Principalmente, eu venho notando, parece que, enfim, mas eu noto muito, pós-pandemia para cá, inclusive, principalmente, a questão disso aqui, dessa coisa, que, inclusive, vai ser o tema da minha dissertação, porque isso tem me incomodado muito, dessa questão das redes sociais e dessas novas tecnologias e de como está influenciando as nossas crianças, todo mundo, na verdade, né, mas também as nossas crianças, a uma aceleração, a uma insatisfação muito com o ócio, assim, né, de querer sempre mais e sempre alguma coisa, e isso gera um pouco dessa insensibilidade também, né, porque para você ser sensível a alguma coisa, assim, eu acredito muito que exige tempo, exige uma experiência ali que esteja acontecendo de alguma forma, e isso é exatamente o oposto, né? A gente fica muito seduzido por isso, pelas redes, assim, né? Ficar ali rolando, vendo vídeo de gato fofinho, sei lá o quê, e está refletindo de uma forma muito negativa, eu acho, na maneira que a gente, enfim, que a gente lida com o mundo. E bom, eu acho
que essa questão de ouvir é muito importante, mas o espaço da escola é um espaço muito... Ele é muito tradicional ainda, né? Então, às vezes, a gente ainda... É difícil quebrar um pouco esse papel do professor que está lá em cima, porque às vezes isso é esperado por parte dos alunos, assim. Já passei por isso várias vezes. Às vezes eu tipo, dou tanta liberdade, assim, falo, nossa, né, o que vocês querem fazer, o que vocês gostam, né, ou então dou uma proposta um pouco mais aberta, eles já ficam completamente perdidos, mas não, o que eu tenho que fazer exatamente? Não é por aí, né, você que tem que descobrir o seu caminho. E isso é um processo muito demorado, é um processo muito que exige esforço, tempo, de novo, conversa com os alunos e essa escuta, né, de ver o que acontece com eles. O que eu trabalhei muito nessa escola última que eu trabalhei era trabalhar por projetos. Então, assim, pensar de preferência coletivamente, depende da faixa etária, né, que você vai trabalhar. Tem uns que você precisa meio que impor ou trazer alguma coisa para a sua, mas talvez um pouco os mais velhos eles já têm um pouco mais de maturidade, enfim, para falar sobre o que eles querem fazer. Então, isso era muito legal. A gente... Eu separava eles em grupos, ou às vezes fazia individual, enfim, as metodologias variavam, mas pensar um assunto que interessava eles naquele momento, então, ouvi-los de novo, e aí surgiu várias coisas, tipo, a gente fez um projeto uma vez sobre a questão de padrões de corpo, padrões de estética, que veio deles, fizemos uma questão sobre... Ai, o que é? Acho que era vidas marinhas, que tinha um menino que era frustrado por vidas marinhas, e aí ele queria fazer um projeto sobre isso, enfim. E aí, dentro desse projeto, juntos também construir os caminhos que vão atravessando. E aí, nisso, você precisa ser, assim, um pouco ligeiro para ir trazendo os seus conteúdos também, né? Porque, às vezes, do jeito que eu estou falando, parece que o aluno vai fazer qualquer coisa ali na sala de artes, e aí pronto, acabou. Não é isso, né? Mas tipo, dentro desses interesses deles, você vai colocando ali os seus objetivos, né, os seus conteúdos, mas isso exige também da parte do professor um pouco de flexibilidade e de às vezes, não ficar tão preso ao currículo, assim, né, de fazer desvios, desvios que fazem sentido, né, e que no fim o aluno vai ter construído alguma coisa que interessa a ele, e que você trouxe ali o seu conteúdo, apresentou mais artistas, apresentou conceitos, enfim, mas que isso foi uma coisa construída em conjunto. E, de novo, isso varia muito de idade para idade. Com os mais novos, ali, com o comecinho do ensino fundamental 1, eu já fazia um pouco diferente, eu meio que trazia alguns temas principais e a gente produzia juntos, mas é que eles são muito mais... vamos fazer um desenho? Vamos! Vamos construir uma parede? Vamos! Eles são muito, vamos fazer tudo. Né? Então, o problema de sensibilizar é sempre um pouco mais os mais velhos. Então, é muito... E porque é isso, de novo, né? Eu via muitos esses alunos meus cansados, assim, tipo, putz, uma segunda-feira, 7 horas da manhã, não quero estar aqui na escola. Sabe, eu entendi eles também, eu também achava que era muito cedo, eu também queria estar na minha cama dormindo. Então, tipo, entender que é um espaço que eles são jogados ali, né? Tipo, vai, tchau, e que às vezes não é muito confortável. Então, tentar trazer o que interessa a eles dentro do seu currículo. Isso não é uma tarefa fácil. Falhei várias vezes, fiz vários projetos que foram horríveis, assim, que, tipo, tentei, mas não saiu bom, sabe? Não consegui colocar o conteúdo ali, mas com a prática você vai mais ou menos aprendendo, né? Não é uma coisa que você vai ser, agora eu sou expert, consigo lidar com qualquer turma, jamais. Né? E os problemas vão aumentando cada vez mais justamente por essa questão da atenção deles, né? E a escola continua sendo ainda muito um sistema tradicional e estamos em um mundo completamente diferente hoje, enfim. Então, essa tensão, assim, acho que está cada vez mais forte. Então, os problemas sempre vão aumentar. Mas também... Isso demorou muito para eu aprender que tá tudo bem falhar, né? Porque eu saí de algumas aulas chorando, assim, porque minha aula tinha sido horrível e eu reconhecia isso. E, tipo, meu Deus, que bosta, né, que eu sou. Mas não é por aí, né? Entender que também
é um processo tanto para o aluno, mas como para você, como professor, como professora, né? Como educadora ali, que está também aprendendo junto nesse processo. Né? Ninguém sabe tudo sobre nada. Ninguém sabe tudo sobre tudo. Enfim, então é sempre essa construção coletiva e que você está fazendo parte também dessa construção, né? Lembrar que você está assumindo esse papel de professor, mas você não sabe tudo e você não sabe como lidar com todas as situações ali. Vão ter situações muito loucas que vão te desestabilizar e ok, é um processo eterno, assim, eterna construção. Mas eu acho que a coisa mais importante é entender o lugar que o aluno está ali, ouvir as reclamações deles. Às vezes eles falam um monte de abobrinha, ouve as abobrinhas deles, porque isso é importante para eles nesse momento, né? Esse é o que eles estão vivendo agora. Então, e aí, só de ouvir isso, a relação já muda, né? Que eles se sentem ouvidos, isso já é uma grande mudança. Então, aí você já dá um passinho mais para frente, já mudou uma folhinha de lugar ali. E tem uma vida inteira, vidas e vidas inteiras para isso ser de fato desconstruído, mas é trabalhinho de formiga, assim, por aí. Nós, nas artes, a gente tem às vezes, o privilégio, né, de poder lidar com essas questões mais sensíveis e dar um valor, né, para as experiências mesmo não dando certo, né? E, assim, para fechar essa primeira parte que eu te perguntei, achei muito interessante você citar essa questão do celular, porque é uma questão que eu tenho refletido muito. Vou ficar acompanhando aí qualquer trabalho que você soltar sobre, porque eu fico pensando realmente nessa questão da corporificação, da descorporificação e desse ensino, assim, né, que realmente acho que por conta do tempo de tela, né, que a gente tem passado, tem virtualizado tudo, né? Mas, assim, uma questão um pouco mais prática da sua experiência em sala de aula, Isa, é sobre o processo de avaliação, né? A gente sempre está conversando muito sobre essa questão da liberdade, né, na sala de aula, das artes. Mas e aí, de fato, como que funcionou para você? Como que você viu que influenciava as experiências que você teve avaliando, né, seus alunos e alunas? Sim, ótima pergunta. Essa é a parte que eu odiava do meu trabalho. Tipo, odiava fazer avaliação. Porque o modelo de avaliação que me era exigido era muito quadradinho, né? E eu ainda tinha espaços, como é que era que funcionava? Eu tinha que fazer uma nota de desenvolvimento, porque a escola também queria se pagar como diferentona, não, a gente não faz só prova, a gente tem outros métodos, mas era, enfim. Mas era essa a nota de desenvolvimento que consistia, então, na participação do aluno nas aulas. E aí depois tinha nota de... No meu caso era só isso, era desenvolvimento e resultado. Então, o resultado seria uma prova, mas eu nunca dei prova, escrita jamais, mas seria como se funcionasse a prova, né? Daí desenvolvimento tinha uma porcentagem e o resultado final tinha outro. Então, para mim, isso era muito... E aí era de 0 a 10, papapá... E assim, essa parte para mim era horrível. Tipo, eu sempre deixava por último, porque eu nunca queria fazer, e no fundo. Mas o que eu tentava fazer, né? Perceber até onde me era possível, porque também chegou uma hora que eu tinha muitas turmas, muitos alunos e muitas pessoas ali. Tinha, sei lá, acho que eu tinha uns 800 alunos, talvez, não sei, alguma coisa assim, que era muita gente. E aí esse processo de avaliação um pouco mais individualizado, em pensar o processo do aluno com ele mesmo, né? Como é que ele está ali se desenvolvendo com ele mesmo, às vezes ficava muito difícil para mim. Então, o ideal seria a gente conseguir fazer isso, eu acho, né? Observar o aluno de maneira um pouco mais individual, em como ele está se colocando, né? E não é comparar com, nossa, porque o fulano fez isso aqui, e aí o ciclano não fez nada, então eu vou dar 0 para o ciclano. Não é assim. Então, tipo, né, talvez o ciclano aqui tenha não feito nada esse semestre, mas no semestre passado ele estava tirando cola no ventilador, então talvez entre tirar cola no ventilador e não fazer nada, sei lá, enfim. Perceber essas pequenas mudanças individuais, né? Eu acho que isso seria um ponto interessante. E fazer uma avaliação, e isso é fazer uma avaliação processual,
né? Você pensar no processo do aluno, como ele está lidando em grupos ali, né? Como ele está nesses trabalhos em grupos, como ele está na sala, enfim. Acho que a gente não deve usar a avaliação como uma forma de punição, que isso era uma coisa que a minha escola acabava fazendo, tipo, sei lá, o aluno não arrumou a sala, eu vou tirar meio ponto da nota dele, porque o problema da avaliação é que os alunos acabam fazendo todas as coisas para tirar uma nota, e não porque aquilo tem algum significado ou sentido para eles, né? Tipo, se um aluno queria me deixar devastada, era perguntar se o trabalho valia nota. Falando, meu filho, não interessa se vai valer nota, sabe? Não é esse o ponto. Mas o sistema da escola leva eles a ficarem mais preocupados com a nota do que com o processo em si. Então, tipo, eu me sentia navegando, assim, contra um maremoto, sabe? Contra porque... E era toda a escola que fazia isso, né? Então, todo um sistema de professores que usavam a nota como uma punição ou como o contrário de punição, que eu esqueci a palavra, enfim, um prêmio, sei lá eu. E eu ali que estava tentando falar, não, mas, tipo, esquece a nota, não vamos falar sobre nota, vamos falar sobre o nosso processo, o que a gente está fazendo aqui, né? Mas isso vai valer nota? Né? Então isso para mim era uma parte muito, muito chata, assim, no meu trabalho, e que a escola me obrigava a fazer algumas coisas também, tipo, a escola obrigava, se o aluno estava sendo uma pessoa inconveniente na sala, a tirar nota, sabe? E eu acho que não é muito por aí. Então a parte de avaliação era muito dolorosa para mim. No curso de comunicação visual era um processo diferente, porque ali eu conseguia fazer uma avaliação processual, ali a gente estava trocando outro tipo de ideia, né? O curso de comunicação visual, a maioria das pessoas estão ali porque querem estar ali, então é um outro nível de, tipo, né? Isso pode acontecer de uma forma mais horizontal mesmo. Agora, nesse sistema tradicional de ensino, é muito chato, é uma coisa muito, muito tensa, e quanto mais alunos você tem, mais difícil fica essa visualização individual, porque eu realmente chegou um momento que eu tinha que preencher planilhas e planilhas, e eu já não sabia mais quem que era a Maria Francisca de Assis, sei lá o quê, sabe? Quem que é? Eu já esqueci, porque são muitas pessoas. E aí, sinto que falhei várias vezes na minha avaliação, não, tipo, no meu último ano já ainda estava falhando, porque essa é uma coisa mesmo que acho que o jeito que a escola propunha não me cabia, e aí mas acho que seria isso, né? Tentar observar o aluno nele e no progresso que ele está fazendo com ele mesmo, sem comparações, e sem pensar a nota como uma... Ai, parabéns, você tirou 10, ou olha, se comportou mal, vai tirar 0, né? Não é por aí, não deveria ser esse a função da avaliação, mas muitas vezes em muitas escolas ainda. Então, não tem uma resposta, não sei. Mas é isso, é um processo muito, muito doloroso, muito, muito cruel. Não gosto. É isso. Acho que ao mesmo tempo que a gente tem os privilégios de estar na arte, eu acho que essa é uma problemática muito importante, né? Por isso que a gente trouxe essa pergunta, né? E eu acho que o que você falou entra em concordância com o que a gente discute e o que a gente pensa. Agora eu vou passar de novo a palavra para o André, para ele fazer a perguntinha. E obrigado, viu? Na verdade, a gente vai passar a pergunta para a Marina, porque a minha pergunta você já acabou respondendo, então... Ok, beleza. Eu queria saber como é que era a sua relação com os ambientes de educação, tanto curso técnico, tanto na escola, quando você era mais jovem, e o que isso mudou a sua relação com a educação quando você se tornou educadora? E como que essas experiências de educação, quando você estava como o aluno, influenciaram na sua posição como educadora? Tipo, você pegou alguma crítica que você tinha e tentou fazer melhor e etc. Muito bom. Bom, a minha relação com a educação quando eu era aluna era mesmo uma aluna muito mediana, muito passiva, assim, que até o 9º ano eu não fazia muita coisa, não, assim, sabe? Eu fazia
o mínimo ali para passar. Porque era isso, porque eu tipo, não gostava da escola muito, sabe? Eu não gostava daquilo ali. E não fazia muito sentido para mim a forma que as coisas estavam sendo passadas, assim, sendo transmitidas, e era muito uma coisa de transmissão mesmo, assim. Eu estudei em várias escolas, tinha uma escola minha que o professor tinha até um palco, assim, para subir em cima, sabe, e falar com a gente. Então, eu não gostava, nunca gostei muito disso, não. Mas um fato curioso é que quando eu era bem pequenininha mesmo, a minha mãe conta que eu lembro disso também, eu tinha uma lousa, né, um quadro assim pequenininho, e eu ficava dando aula para as orquídeas da minha mãe. Então, tipo, eu ficava ali conversando com as orquídeas dela, né? E aí depois, só que tipo, isso nunca passou essa fase de brincadeira e tal, e isso nunca voltou para mim, tipo, nossa, né? Será que isso era uma coisa que estava escondida ali atrás de mim, da minha infância, que agora virou? Não sei. Mas então é isso, nessa fase de fundamental, assim, foi uma coisa muito, muito mediana, não pensava muito não pensava nada sobre educação, estava muito mais lá pela questão social, né, de tentar me encaixar em algum grupo, de fazer amizades, e que foi um período muito, muito... Não foi muito legal para mim também, assim, mas, enfim, estava ali tentando porque é onde a gente se constrói, é onde a gente está construindo relações, e a gente passa muito tempo na escola, né? Então, isso forma a gente, né, de uma forma muito profunda. Mas o que mudou mesmo foi esse curso, né? Quando eu entrei... Na verdade, essa escola técnica de Americana, ela tem uma dinâmica diferente. Já no ensino médio que eu fiz lá, já era uma coisa um pouco mais horizontal, não tanto, mas um pouco mais horizontal, um pouco mais alternativa, assim, na questão do ensino. Mas esse ensino técnico foi mesmo uma quebra de barreiras, assim, né? Que daí eu me vi mais participativa das aulas, né? Mais interessada, tipo, eu cheguei a ficar na escola até muito tarde, não queria ir embora para casa porque a gente estava fazendo os trabalhos do técnico de comunicação visual e era muito legal aquilo, né? E, tipo, teve uma vez que a gente foi na escola num sábado para usar o laboratório de fotografia, sabe? Então, tipo, eu já me vi mais participando disso porque eu tinha esse espaço, né? Porque eu tinha esse espaço de fala, eu tinha esse espaço de experimentação, os professores colocavam a gente para pensar, para discutir, era diferente, né? E quando eu fui para a universidade, aí que eu comecei a estudar as pedagogias, né, enfim, as matérias da licenciatura, assim, que eu falei, nossa, é verdade, né, por isso que eu gostava tanto desse curso técnico, porque ele tinha uma metodologia diferente, ele tinha uma abordagem diferente com os alunos, né, isso realmente funcionou para mim, mesmo que enquanto eu estivesse lá, eu não tinha essa consciência, assim, eu só estava gostando muito, eu achava que era um curso muito bom, mas... Agora, analisando melhor, assim, né, a forma que os professores lidavam com isso era fazer uma grande diferença. E aí, agora, como professora, eu sempre tomo muito cuidado com o que eu vou fazer em sala de aula, porque eu tenho memórias de coisas que professores falaram para mim que eu lembro até hoje, assim, né, que eu guardo até hoje. E aí eu fico, poxa, será que, né, isso pode acontecer, pode ser que eu fale alguma coisa assim aqui que essa criança vai lembrar pro resto da vida dela, né, e eu não faço a menor ideia do que vai ser, porque às vezes eu lembro de umas coisas muito, muito aleatórias também, né, algumas coisas muito pontuais, mas umas coisas completamente aleatórias, então a gente precisa ter um cuidado ali de perceber esse lugar, e para mim os professores eram referências, assim, quando eu era bem criancinha. Eu lembro uma vez que eu tive uma discussão com meu pai, porque eu tinha costume de ficar fazendo assim com o meu nariz. Aí meu pai falou, não faz assim com o seu nariz, que você vai ficar com uma marca aqui em cima. E aí eu falei para ele, mas a minha professora faz. Se a minha professora faz, eu posso fazer também, ué. Ela é minha professora, ela sabe de tudo, né? Tipo, era mais ou menos essa a minha... né? Eu lembro muito disso. E aí meu pai falou, não, mas isso aí não significa nada a ver. Tipo assim. Mas, tipo, era meu pensamento. A minha professora faz, a minha professora, né? Então, tomar esse cuidado, assim, né? Mas claro que a gente nunca vai saber a forma que o aluno vai receber as coisas que a gente está falando, e também não pode ficar muito paranoico com isso, né? Porque senão a gente não fala nada,
Mas entender esse lugar que muitas vezes muitos alunos vão te ter como um modelo, vão te ter como uma referência, e muitas vezes não vou gostar de você também, né? Porque eu lembro de professores que eu não gostava deles, então entender essas relações, mas é um pouco disso, assim, e demorou para eu perceber e para eu assimilar que eu era uma professora. Demorou muito tempo. Tipo, eu lembro meus pais falando assim, a Isabela virou professora de artes, daí eu... É mesmo? Você virou mesmo, né? Tipo, demorou um tempo, assim, para assimilar essa informação, porque foi tudo muito de repente, assim. E eu acho que isso também foi um processo interessante para mim, porque eu já não cheguei na sala de aula vestindo uma personagem de professora, não sei o que lá, foi uma coisa que foi acontecendo, que eu fui prestando atenção no processo, de como eu ia me construindo nesse espaço, assim. Acho que é isso, mais ou menos. Obrigada pela resposta. Eu achei muito coerente, por causa que muitas vezes, eu como aluna, eu só estive na posição de aluna ainda, eu lembro de umas coisas de alguns professores muito aleatórios que eu tenho certeza que eles não lembram. Tipo, certeza absoluta que eles não lembram. Eu acho muito interessante pensar nessa relação, porque, principalmente na escola pública, que você disse que você se perdia com os alunos, que você nem sabia direito quem era quem, porque a gente pensa, mesmo que sejam crianças, mesmo que sejam adolescentes, tem uma individualidade por trás, principalmente para quem vai trabalhar na rede pública, com 40, 30 alunos. É importante para a gente pensar que aquilo, muito provavelmente criança ou adolescente, é um indivíduo em formação. É uma pessoa que a gente... que mesmo que eles possam desrespeitar a gente ou não ter o interesse, você vai impactar. É um cérebro em formação e você vai impactar na vida dele. Eu acho uma reflexão muito importante. E obrigada, uma resposta muito coerente, novamente. Eu vou passar agora a palavra para Clara, para ela te fazer a nossa pergunta. Bom, voltando àquela coisa de projeto e tal, dá para ver que você utiliza muito do Instagram, e eu acho que é uma puta coragem que você tem, desculpa, não sei se pode falar palavrão, mas puta coragem, porque você tem 3 Instagrams e você maneja eles, tipo, com uma maestria incrível. Eu tenho um, não consigo quase usar ele direito, e tudo para divulgar o seu trabalho ali, os registros, etc. E mostra toda a diversidade que você tem. Eu sei que você falou bastante dos trabalhos, né, dos projetos, mas você poderia falar muito mais, só que o tempo é curto agora. Queria que você falasse mais da sua experiência. Mas para você, qual que é a importância, né, desse registro que você faz das suas obras, ou das suas obras também que você faz com os estudantes, e qual que é essa relevância no sentido da divulgação da educação em artes? Uhum, muito bom, muito bom. Então, o meu Instagram que eu posto os desenhos, porque eu tenho 3, eu tenho 3, eu tenho o quê? Você tem o Instagram de foto, desenho e o Alquimia. É verdade, tá. A gente tá stalker aqui, a gente sabe tudo. Eu tenho, isso mesmo, tá. Então, o que aconteceu? O primeiro Instagram que eu criei foi esse que eu coloco os meus desenhos, né? Por uma questão de querer divulgar, de querer ter ter um outro contato com mais pessoas, né? O Instagram ele tem essa vantagem, porque se eu me fechasse só nessas feiras de arte independentes, eu ainda ia atingir um público muito, enfim, pequeno, né? Pequeno comparado ao que hoje nós queremos, porque nós queremos milhões de seguidores, enfim, né? Então foi essa forma de criar esse outro contato, de mostrar um pouco do meu processo, de registrar também o meu processo, para mim mesma também um pouco. Eu nem sempre coloco a data, por exemplo, dos meus desenhos, e aí às vezes eu olho um desenho e não lembro quando eu fiz, aí eu vou lá no Instagram e vejo por que ano eu postei, então fica um pouco de um diário, assim, também, né, dessa produção. Confesso que... Não, tá, vou falar isso depois. Aí, o Instagram da Alquimia, né? Ele ainda tá lá, mas eu não mexo mais nele, né? Ele foi uma experiência um pouco breve, porque eu sentia falta de ter alguma organização. Eu sou um pouco caótica, eu sou muito bagunceira, eu não tenho, tipo...
se eu fosse construir um diário físico, assim, eu já começo a colocar coisa que não tem nada a ver ali, é um pouco difícil para mim essa questão. Então, para mim, foi um jeito de eu criar registros das minhas atividades, né? Então, a princípio, foi uma coisa mais para mim, mas depois eu pensei, poxa, né, tipo, posso estar fazendo coisas interessantes aqui que podem ajudar, enfim, podem inspirar outras pessoas, inspirar outros professores. E aí lembro que eu fui em uma conferência, algum evento de educação, não lembro aonde, e aí uma professora também apresentou, ela tinha um esquema parecido, assim, no Instagram dela, e eu falei, poxa, isso é interessante, né? E tentei começar a divulgar um pouco mais, aí eu divulgava no meu Instagram de desenhos, porque tinha mais seguidores, enfim, daí comecei a tentar espalhar assim, nesse sentido de, primeiro, um registro para mim, das minhas atividades, né, do que eu estava produzindo, assim, de alguma forma, e segundo, para tentar inspirar algumas pessoas. Esse Instagram de fotografia eu criei aqui em Lisboa, porque eu precisava de um emprego, ainda preciso, inclusive, mas fui convidada para fotografar um show, assim, né? Uma moça me chamou, eu quero fotografar aqui, né? Ganhar um cachezinho, falei, claro, bora. E aí eu falei, poxa, talvez seja uma entrada, assim, né? Eu começar a divulgar algum trabalho que eu tenho de fotografia. Aí eu fui caçar minhas fotografias lá do passado e coloquei, e também já meio que tá rolando. É que realmente eu fraturei o meu pé de uma forma muito horrível, assim, tive que fazer cirurgia e eu fiquei muito tempo parada. Então, todos esses projetos estão parados, assim, literalmente sem andar. Então, todos esses projetos estão meio em stand-by até eu me recuperar 100%. Mas é uma coisa que eu pretendo voltar também. Então, esse do Instagram da fotografia foi uma coisa muito para eu tentar divulgar aqui em Lisboa o meu trabalho e conseguir alguns freelas de fotografia. Só que o que acontece? Como eu mencionei há pouco tempo, o meu tema de dissertação está sendo justamente os impactos formativos das redes sociais, principalmente na cultura visual dos sujeitos. Eu vou falar sobre, o meu público vai ser adultos, assim, né? Eu vou entrevistar adultos, mas eu tenho lido muito sobre as redes sociais enfim, estou ficando um pouco paranoica e estou me desligando um pouco dessas tecnologias. Não vou me desligar 100% ainda, né, no que eu produzi, eu acho que é importante manter aí essa divulgação dos meus desenhos, da fotografia, é uma forma de se mostrar também e talvez abrir caminhos. Eu tive muitas oportunidades artísticas, assim, né, nessa questão de financeira mesmo, né, a gente também quer ganhar dinheiro, além de fazer coisas legais e interessantes, a gente quer ganhar uma grana, então tive muitas oportunidades por conta desse trabalho do Instagram. Então, não vou abandonar 100%, mas é uma coisa que eu ainda, né, nesse momento, essas leituras que eu tenho feito para a dissertação estão muito ressoando em mim, e aí eu tô meio tipo, sai daqui, não quero mais usar, mas eu sei que é uma fase também, às vezes eu tendencio a ser um pouco extrema, mas eu até eu me acalmar e falar, não, tudo bem, se eu usar assim, assim, assim. Mas é isso, assim, então, resumindo, dos desenhos foi uma forma de me divulgar, né, de divulgar meu trabalho. Da escola, da alquimia, foi uma forma principal, surgiu como um registro, né, uma necessidade minha, assim, de registrar essas atividades, porque às vezes eu fazia umas coisas interessantes que se perdia, assim, né, e é difícil, porque tem uma questão do registro, que, como professores, é muito importante prestar atenção nisso, né? Como você vai registrar suas atividades, porque você acha que você vai lembrar, mas você não lembra, né? É muita informação. Então, o que se adequa melhor à sua dinâmica aí de existir no mundo, né? Vai ser um registro escrito, você vai ter um diário ali, onde você vai falar das suas práticas, vai ser um registro fotográfico, e isso é muito difícil quando você está dando aula, porque ou você dá aula ou você registra, né? E às vezes a dinâmica da escola é assim, eu tinha aula de manhã e à tarde, era tipo 45 minutos, 50 minutos, eu não lembro mais,
45 minutos, 45 minutos, 45 minutos, 15 minutos de intervalo, toma café, vai no banheiro, pega água, volta, 45 minutos, 45 minutos. E, tipo, essa coisa que não tinha um tempo de eu sentar, ok, agora eu vou refletir sobre a minha prática. Não conseguia, sabe? Tipo, não tinha era uma rapidez muito insana. Então, eu percebi que talvez fotografar ali, né? Eu estava ali com eles, né? Tirava, e essa foto ia me causar uma lembrança ali daquele momento, que mais tarde eu ia poder fazer um post ali, escrever alguma coisa no Instagram. Mas eu acho que é muito importante pensar nessa questão do registro escolar. Isso é muito rico para você avaliar também o que deu certo, o que não deu certo, por que deu certo, o que pode ser reciclado, o que não pode, porque isso era uma coisa também que eu sempre fiz, de ano para ano, eu sempre mudava minhas propostas, né? Tipo, eu nunca dava as mesmas coisas para o quarto ano, sempre a mesma ideia. Não, sempre ia variando conforme a turma, né? E tudo mais. E aí isso no fundo, vira uma bagunça, assim. Se você não tem uma forma de registrar isso, né? Você acaba ficando um pouco muito caótico, né? Então é interessante achar uma maneira de organizar essas atividades e organizar os artistas que você usou como referência, enfim, daí são anos que diz, né, que vai levar. Eu ainda não cheguei num sistema muito perfeito de registrar, mas a partir dos anos assim eu fui encontrando algumas formas e o Instagram foi uma delas que me ajudou nessa questão do registro. E é engraçado que você fala que o tema do seu mestrado, né, ele é os impactos formativos, né, das redes sociais, você disse, e o registro, ele é, tipo, uma coisa boa, né, para o professor em formação, ele é para o professor que está em ação, mas, ao mesmo tempo, ele também, existe essa coisa da perda por conta da rapidez, e também faz um paralelo, né, com as redes sociais, que a gente se perde tanto nesse mar de redes, nesse mar de fotos e likes e de ser um melhor que o outro. Mas é isso, obrigada, Isa. E agora, Marina, pode falar. Ok. Eu só queria perguntar um pouquinho sobre o mestrado no Instagram, porque é engraçado, porque um dos fatos que a gente pesquisou muito foi nos seus 3 Instagrams para ver o que você produzia e ver o que perguntar. E aí eu achei muito interessante como que é uma dualidade, porque eu quero ser educadora, claro, mas eu uso muito, eu sou muito da área digital, eu sou uma artista digital. Então, é interessante como que a arte, ela tem um meio digital, a gente precisa dela muitas vezes para o trabalho, para arranjar trabalho, tem artistas que trabalham unicamente no meio digital, e ao mesmo tempo, na educação, não só na educação, na arte em si, em museus, quando as pessoas estão elas só se ocupam em mostrar no Instagram ou em qualquer lugar que elas estão no museu, não olhando propriamente para, não observando, não apreciando. Então eu queria saber, tipo, o que você acha, saber um pouquinho mais do mestrado, como é que é essa relação da dualidade, como é que a gente controla até onde vai, se pode, como o registro influencia, como que as redes sociais estão tirando a educação, tanto do interesse da educação, tanto do interesse da arte em si. O que você pode dizer um pouquinho mais do mestrado, um pouquinho mais sobre as redes sociais e os registros? Bom, essa minha pesquisa tá bem no início. A gente definiu agora, assim, a nossa pergunta de investigação, né? E a gente vai realmente começar a escrever mesmo a tese no próximo semestre. Então, isso ainda está bem cru e ainda está bem bagunçado na minha cabeça, ainda estou organizando as informações. Mas o que eu acho é que, primeiro, a gente não... Tipo, é uma coisa que já está, já existe, e é uma ilusão, eu acho, pelo menos por agora, pensar que isso pode ser revertido, enfim. E tem suas coisas boas, tem seus lados positivos, claro, tem a questão da acessibilidade de informação, né? As pessoas agora conseguem acessar muito mais coisas, as pessoas agora podem acessar, elas podem fazer uma visita virtual no museu, né? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa, mas melhor isso do que nada, né? Eu me apropriei muito dessas ferramentas durante a pandemia, inclusive, né? O que eu vou fazer, né? Aula no Zoom, aula gravada, tipo, então vamos lá, né? Tentava trazer essas partes virtuais, essas partes
digitais dos museus, né, para a aula. Então, é uma forma de acessibilizar. Nada como você ir, de fato, ao museu, mas a gente sabe que isso não é possível para todo mundo, primeiro por questão de localidade, por questão monetária, enfim, várias questões aí. Então, né, a maioria das pessoas tem um smartphone, a maioria das pessoas tem acesso à internet, né? Isso eu estou falando com base em dados, porque eu estou lendo as minhas estatísticas aqui, então tá mais ou menos alinhado. Então tem sim essa parte positiva, né? Acho que é importante a gente reconhecer isso e não só falar que é uma porcaria, que não, né? E eu estou aprendendo estou me adestrando a isso também. Mas como artista primeiro, né? Eu acho que é importante a gente usar essa ferramenta e não deixar que o Instagram utilize-nos como ferramenta, tá? Porque usar essa ferramenta, então, é tipo, ok, quero me expor para mais pessoas, né? Quero que o meu trabalho alcance outros países, quero que isso aconteça. Ok, né? Então eu vou lá, posto, uso as hashtags, não sei o que lá. Só que essas redes, elas têm um sistema, né, esse sistema assim, sedutor de fazer a gente querer ficar cada vez mais tempo lá, e ela chama a nossa atenção, né, com notificação, quando você fica um tempo lá sem falar com o Instagram, ele, olha aqui, você viu que o que não sei quem lá postou, tipo, querendo trazer você de volta para a tela. Então, isso é o quê? Isso é ela tá te usando, né? Ela que tá te manipulando ali, querendo levar você de volta para a tela, e isso, no fundo, é para vender publicidade, né? Para as grandes empresas que estão anunciando ali, enfim. Então, acho que a necessidade disso é muito importante da educação também, na educação desde lá do começo, a gente já começar a falar sobre isso com esses alunos para entender que essa é uma ferramenta que nós devemos utilizar, e não que ela deve utilizar a gente como enfim, como produto, né? Vender a nossa atenção para essas grandes empresas lucrarem. Então, isso é uma coisa muito importante e é muito difícil, porque é viciante, né? Às vezes eu, tipo, mesmo lendo tudo isso, ficando paranoica, às vezes eu tô lá, assim, não, calma, não é isso, vou ler um livro, vou fazer uma outra coisa. E porque ele trabalha justamente com isso, né? Ele vai pegando seus endereços ali e vai mostrando as coisas que vão te deixar lá cada vez mais tempo. Então, criar essa consciência, porque é uma coisa muito recente, né? Esse boom assim do Instagram, um negócio, é uma coisa recente que a gente ainda não está sabendo como lidar. Então, acho que é necessário falar sobre isso, é necessário trazer esse awareness, essa atenção para esse fato, e não cair nessa coisa de tipo, nossa, tem que ter 300 milhões de seguidores, porque senão eu sou um artista. Não, né? Tipo, vamos, não é por aí que funciona. Eu sempre tive esse pensamento, inclusive sobre as minhas aulas, tipo, se pelo menos um aluno ali, tipo, pensar uma coisa diferente, né, se ser tocado de alguma forma, já valeu, né, eu não preciso atingir 500 mil de pessoas, porque isso não vai acontecer, isso não é uma ilusão, assim, colocada na nossa cabeça, né. Então, a gente acabou ficando muito megalomaníaco nas nossas ações, porque não, calma, volta para o micro, volta aqui para o seu, né? Volta um pouquinho para onde você realmente alcança. Então, acho que isso é importante a gente ter muito em mente. E aí, com isso, né? Se temos essa consciência, né? Quando conseguirmos adquirir essa consciência, talvez isso se reflita para as nossas ações diante de realidades, de coisas que estão acontecendo no mundo real, né? Porque é isso que você disse. Você vai no museu e, tipo, tem gente que anda no museu assim, né? Que vê o museu através do celular. Tipo, poxa, então por que você foi no museu, né? Abrisse o Google lá, tipo, tá tudo lá, né? Então, tipo, talvez se a gente criar essa consciência, né? Desde de cedo, que isso é uma ferramenta, né? E que o mundo real é muito mais interessante porque tem cheiro, porque tem gosto, porque tem textura, porque tem cores e coisas que eu consigo ver que isso aqui filtra, né? Talvez essas atitudes perante a arte, perante outras coisas, seja mudada, mas mais uma vez, é um trabalho de formiguinha, é uma coisa muito difícil, porque
ele tem essa, né, ela tem esse mecanismo de competitividade e de individualização, porque eu preciso mostrar tudo que eu estou fazendo, e eu preciso mostrar que eu estou indo no museu, e eu preciso tirar, né? E no fundo, para quê? Né? Por que isso? O que você vivenciou de fato? O que você, né, pensou? O que você viu no final das contas, né? Então, acho que é essa questão dessa, né, que eu me deparei com esse termo, assim, essa literacia visual, essa, enfim, essa consciência em relação às coisas, né, de lembrar que o mundo real ainda está aqui e que a gente não vive dentro do celular, né, que a gente consegue experienciar coisas muito mais interessantes fora dele, e isso pode ser uma ferramenta de registro, né, tipo, tudo bem eu ir no museu e tirar uma foto ali que eu gostei, ok, mas para um pouco e ver também, né, com seus olhos, não pela câmera, né, acho que é um pouco disso, assim, mas hoje em dia é uma coisa que está crescente, assim, né? Usuários de redes sociais está cada vez aumentando mais em uma escala global, pelo que eu tenho acompanhado. Cada mês aumenta. E é isso, assim, e precisa ser começado a falar isso em algum lugar, né? E eu acredito que a escola seja um espaço, né? Tipo, a minha escola antiga, nessa escola que eu trabalhei por último, os alunos não podiam, era uma guerra, assim, porque eles não podiam usar celular em sala de aula, porque a escola não deixava, né? Mas eles usavam, tipo, né? O cara tava assim, ó, na minha aula, tava olhando para baixo, tipo, era óbvio que ele tava no celular, né? E aí, tipo, em vez de criar essa guerra, tá bom, então vamos trazer o celular. O que vocês estão fazendo com isso aí? Vamos conversar sobre isso, né? Então, não bater de frente, mas, sabe, nadar na onda, junto com a onda ali, ver o que está acontecendo. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Essas políticas de tecnologias em sala de aula, enfim, é uma coisa que precisa ser muito desenvolvida, porque tem muita escola que se diz referências do uso de tecnologia, porque tem um iPad, porque tem um não sei o que lá, e na verdade só trocou o quadro negro, o quadro, né, a lousa verde lá, por um iPad. Tipo, não está fazendo nada com a tecnologia de fato, né? Só trocou 6 por meia dúzia. Enfim, acho que é isso, é uma coisa complexa, e é uma coisa que está aumentando, e a gente precisa começar a tratar disso em algum lugar, porque senão vai sair do controle. Achei a resposta muito boa, obrigada. Uma última perguntinha, porque essa pergunta minha foi só extra mesmo, que eu tive essa curiosidade. Mas como é que foi sair para o mestrado, sair do país, experimentar uma nova cultura? Como é que está essa quebra de expectativa? O que você experimentava fazer? E como é que está sendo? Você já disse que deu uma parada na produção, tanto por problemas em se adaptar, tanto em problemas médicos de saúde mesmo. Eu queria saber como é que está sendo esse período de adaptação, o que você planeja para o futuro, as expectativas. É uma coisa que sou muito grata por ter feito isso. Foi um risco mesmo que eu decidi tomar, assim. Fiz isso, não estou fazendo isso sozinha. Eu tenho uma história esquisita com o meu parceiro, tipo, eu tô aqui morando com o meu companheiro, e a gente se conheceu, tipo, há 12 anos online, é uma história estranha, enfim. E aí, a gente decidiu vir aqui juntos, porque ele é de Luxemburgo, e a gente decidiu fazer isso juntos, né, os dois virem para cá em Portugal juntos. Ele está fazendo um doutorado, eu estou fazendo um mestrado, então, tipo assim, facilitou por eu não estar 100% sozinha nessa, assim, a gente se apoia muito, a gente se ajuda muito. A questão, pelo menos de eu ter escolhido Portugal, foi uma questão da língua, né, porque, enfim, eu falo português, eu acho que isso, né, foi uma facilidade, assim. Uma questão do clima também, tipo, e uma questão da cidade, né? Claro que é uma relação de amor e ódio, né? Portugal aqui, né? A gente sabe, né? A gente sabe o nosso passado, mas também entender e conversar com as pessoas daqui e, enfim, absorver tudo isso, né? É uma experiência muito doida mesmo. Tem várias dificuldades. Burocraticamente falando, Portugal é uma
bagunça, assim, é um negócio que eu não consigo entender ainda, então é muita burocracia que eu tenho dificuldades enormes em lidar, né, com essa coisa de formalidades e papel e preenche isso, não sei o que lá, e os malucos ainda se comunicam por carta, sabe? Tipo, não tem... Não, vai ser uma carta, enfim. Né? Mas é esse lance de sair um pouco da zona de conforto, é um privilégio também, né? Isso não é uma coisa que todo mundo consegue fazer, porque exige tempo, exige dinheiro, né? Então eu juntei, são esses 6 anos de trabalho, essas economias que eu venho juntando desde sempre, eu não sei para quê, assim, então eu coloquei nisso. E aí estou aqui me virando, né? Uma surpresa muito boa foi a questão desse mestrado. Eu escolhi ele, dessa vez não foi tão impulsivo, né? Eu olhei ali as grades, o que tinha, né, o que batia ou não, mas está sendo muito além das minhas expectativas, né? As discussões que a gente tem em sala de aula estão sendo muito incríveis e está me abrindo muito os olhos para uma coisa que até então não tinha me atinado tanto, que é a questão da educação não formal, sair um pouco dos espaços tradicionais, onde, tipo, sei lá, ir para a instituição, ir para uma associação, ir para esses outros espaços também. E também a educação formal dentro da escola tradicional, que isso também é possível, né? Então, pensar esses espaços outros de educação, um pouco fora da formalidade, isso está sendo muito bom. E é um curso muito amplo, assim, né? O nome do programa é Educação e Formação, com especialização em desenvolvimento social e cultural. Então, a gente fala de muita coisa, a gente fala sobre arte e educação, a gente fala sobre desenvolvimento local, a gente fala, é uma coisa muito louca, assim, né? Então, a gente tem inclusive esse tema da dissertação que eu escolhi, foi um pouco fora da curva ali, mas consigo entrar no campo da educação de alguma forma. Então, acho que as discussões estão sendo muito revigorantes para mim, aquela saturação que eu estava sentindo, né, no meu último ano ali, dando aula, estava tipo, meu Deus, eu preciso voltar a estudar, esse meio acadêmico é muito valioso, assim, eu estava sentindo muita falta de ler uma coisa e discutir em grupo, é muito bom, é muito incrível. E acho também que essa experiência profissional que eu tive fez uma grande diferença. Acho que se eu tivesse saído da graduação e ido direto para o mestrado, acho não. Com certeza essa experiência estaria sendo completamente diferente, né? Porque a experiência profissional, quando você vai no campo, né? Você vai na escola, lida com essas coisas todas, assim, isso te dá uma outra visão enfim, de tudo que a gente está discutindo aqui no mestrado. Então, acho que foi um momento interessante, assim, foi um timing bom. Fora isso, é isso, né? Uma nova cultura. Ainda assim, né? Sou uma imigrante aqui, então tem questões de xenofobia, tem questões de exclusão, tem várias questões né, que isso vai acontecer, infelizmente. Mas também achar suas redes de apoio, fazer amizades boas aqui, conversar com essas pessoas, manter uma rede ali para você não se sentir um peixe fora d'água. Mas, no fundo, saldo é positivo, assim. Mesmo com os grandes altos e baixos, assim, são mais altos do que baixos, pelo menos até agora. E planos futuros, o que eu planejo é sair um pouco de Lisboa. Lisboa é uma cidade muito bonita, mas como toda grande capital que a gente vê, está tendo uma crise de habitação, é insustentável morar aqui, é muito caro. E, enfim, e também sou um pouco bicho do mato, assim, esse movimento de cidades, não gosto tanto, eu vou tentar sair um pouco de Lisboa e explorar o interior de Portugal, ver o que tem ali, porque tem uma cena também artística muito forte, mais para o meio, enfim, aí saindo, por enquanto é isso. Mas não sou uma pessoa que faz planos muito longes, não, então é o que eu tenho até agora. Pode ser que semana que vem eu mude. Ok, obrigada. Eu acho muito interessante como você falou sobre mestrado, sobre a oportunidade, também sobre o contexto social lá em Portugal, essa diferença cultural, você ter falado para mim, pelo menos, que eu tenho uma relação muito distante com Portugal, que eles ainda enviam cartas, foi uma baita surpresa, sinceramente. Só para finalizar a nossa entrevista, eu vou passar a palavra para a Radija, que foi a pessoa que te recomendou para a gente, para ela fazer uma conexão com a experiência dela que ela teve com você e essas coisas. Muito obrigada. Oi, Isa, tudo bem? Tá me ouvindo? Sim.
Então, eu queria dizer que eu estou muito feliz e muito grata por você estar participando aqui com a gente. Realmente, o curso técnico me influenciou bastante também nessa decisão de estar cursando artes visuais e licenciatura. E a minha pergunta é trazendo novamente a relação entre aluno e professora, mas agora especificamente do curso técnico, né? E saber como que foi a sua relação com essa metodologia mais horizontal, diferente do que você estava acostumada, e dar aula em um lugar que você já estudou, se você conseguiu explorar mais as suas aulas a partir do que você viveu ali. É isso. Uhum, muito bom. Eu lembro do... Porque para participar... já estou começando a falhar aqui, peço perdão, gente, mas eu vou conseguir. Para eu entrar como professora no Polivalente, eu tive que fazer um processo seletivo, né? Você entra ou por concurso, que daí é tempo indeterminado, ou processo seletivo, que foi o meu caso, porque não estava abrindo concurso. E eu lembro que na prova, assim, a gente tinha, sei lá, 5 temas que a gente tinha que preparar aulas, e aí eles iam sortear um, e a gente tinha que dar uma aula para o júri, né? E o júri eram os professores que tinham me dado aula, né? E eu fiz, acho que 2 processos. E o primeiro processo foi horrível, assim, porque eu estava muito nervosa. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso ser perfeita. E foi péssimo, assim, eu dei uma aula horrível. E aí no outro dia era essa segunda aula, que eu falei, não, preciso me acalmar, eu tenho tudo sob controle, tá, e aí eu dei uma aula melhor, que foi quando eu consegui, né, fui aceita no processo, e aí foi muito incrível, assim, né, eu consegui, eu dividi aulas com meus professores, então, tipo, com o Fábio, né, a gente dividia uma aula, e o cara tinha sido meu professor, com a Escalon também, não sei se a gente dividiu aula, mas enfim, essa troca assim foi muito muito rica, porque eu me senti em casa, assim, né? Me senti nesse lugar que me transformou tanto e procurei fazer o meu melhor para também trazer isso para as pessoas que estavam ali naquele momento, né? Então, para mim foi muito valioso, assim. Acho que foi o lugar que eu mais gostei de dar aula, foi lá no Polivalente, foi um momento muito, muito forte para mim. Acho que eu fiquei 2 anos lá, foi 2 anos, e assim, incrível. E essa questão da relação mais horizontal era muito horizontal, inclusive, não só aluno-professor, mas professor, coordenação e professores também. Né? Então, ali toda a turma do CV, como a gente chamava eles, né? O CV, né, os professores, a gente sempre trocava muito entre nós, o coordenador sempre foi muito aberto para ouvir, então é isso que torna uma equipe, né? Porque se só é um professor ali no meio de um monte de, né, pessoas que ainda fazem as mesmas coisas do mesmo jeito há 30 anos, tá, você pode causar alguma diferença, mas é muito mais valioso quando você tem uma equipe que juntas conversam e fazem isso, né, de uma forma mais significativa e era muito de paixão, assim, né? Você via nos professores ali que eu conversava, a gente gostava muito de estar ali, de fazer isso, a gente queria fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então isso, eu acho que, e claro, isso naturalmente se transpassava para os alunos, mas tendo essa base da equipe de professores de coordenação, uma coisa sólida e que todo mundo falava a mesma língua, todo mundo estava ali né, tinha uma mesma... Claro que cada um tem as suas metodologias diferentes, mas o plano de fundo era tudo mais ou menos a mesma coisa, então a gente caminhava mais tranquilamente. Então isso para mim foi muito rico e eu sempre comparava muito essa experiência lá no Polivalente com as minhas outras escolas, que daí eu via que era uma equipe muito mais fragmentada, que tinha, né, professores aqui, professores ali, coisas que iam, né, um negócio muito mais... Então, ele não, ele fluía, né, era um outro movimento, assim, mais... mais prazeroso, assim, né, eu não sentia que eu estava lutando ali, né, eu sentia que a gente estava surfando na onda. Agora, nessas outras escolas, a gente estava lutando mesmo, era uma outra... Enfim, uma outra dinâmica. E não é fácil construir uma equipe assim, né? Porque nós ali no CV, nós éramos poucos professores, né? Sei lá, não vou saber quantos exatamente, mas não era um monte de professor.
nessa outra minha escola tinha muitos professores. E aí fazer todo mundo falar a mesma língua é um bocado difícil, assim, né? Então, eu sei que não é só falar, tá bom, então vamos todo mundo falar a mesma língua aqui, não é isso, né? A gestão da escola tenta, né? Mas tem várias coisas atravessando, enfim. Mas no Polivalente a gente teve esse privilégio de conseguir formar essa equipe e desenvolver esse curso assim dessa forma mais horizontal, que foi excelente. Agradeço a sua resposta, acho que expressou bem o que era o CV naquela época. E agora eu passo a palavra para a Tamires para a gente encerrar aqui a nossa entrevista. Obrigada, Isa. A Radija foi a surpresa final, assim, porque ela nem estava prevista para fazer perguntas. Aí o pessoal falando, não, mas a Radija tem que perguntar. Obrigada, Isa, foi muito legal te ouvir, foi muito agradável te ouvir, assim, e a tua fala com certeza vai seguir reverberando em muitas coisas, assim, na experiência desse grupo, porque você toca em tantos elementos, assim, das questões profissionais, das questões artísticas, das motivações, das frustrações também, das estratégias, enfim, você traz muitos elementos, assim, para a gente seguir pensando sobre as nossas práticas, sobre a nossa formação. E, enfim, uma escolha acertadíssima. Só tenho a agradecer, né, você ter se jogado nessa experiência, assim, né, sem um preparo, sem a gente te enviar as perguntas previamente, né, e você trouxe uma experiência muito rica, assim. Você se saiu muito bem nessa corda bamba. E obrigada, a gente encerra, pessoal. Tem uma lista de presença ali, se alguém não viu, entrem ali no link e acessem e assinem para a gente emitir certificado depois. É isso, muito obrigada. Não sei se você quer falar mais alguma coisa ou a gente vai encerrando. Rapidinho, né? Gostaria então de agradecer as perguntas. Achei que foram perguntas muito pertinentes também. É gostoso quando é uma pergunta difícil, assim, que você fica. Eu acho que foi muito valioso. Então, agradeço esse espaço, né? Essa escuta de vocês. Eu fico à disposição, eu acho que a Radija deve ter... Bom, vocês viram meus Instagrams ali, apesar de estar um pouco offline, quem quiser entrar em contato, alguma coisa assim, estou 100% à disposição. Espero que a gente possa continuar essa conversa de outras formas, né? Que não acabe aqui. E desejo não é sorte, coisas boas para vocês, futuros professores, educadores. Não desistam, é um caminho árduo, mas é também muito gratificante, assim, quando a gente faz alguma coisa que faz sentido para nós, enfim. É isso. Agradeço o espaço. Boa noite para vocês, então, e vamos aí, a gente vai trocando. Noite, aplausos. Muito obrigado, Isa. Boa noite. Obrigada, Isa, foi tudo. Obrigada. Obrigado, Isa. Obrigado, gente. Boa noite para todo mundo. Vamos descansar. Tchau.